Queridos, o pregador hoje não vai ser aquele lá do Rio de Janeiro. Nós temos uma pregadora aí. Ela se ofereceu para pregar e eu não recusei. É uma Tereza. Venha, Tereza. Quem vai recusar um pedido desse, não é não? Vamos ficar de pé e vamos estar abençoando ela aqui, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te engrandecemos e mais uma vez te agradecemos pela bem Tereza Cristina. E seja o Teu Santo Espírito, Senhor, a continuar fazendo essa obra. Porque ela já se colocou diante de Ti, ela sabe que o poder se aperfeiçoa em vaso de barro, ela sabe que só isso é que nós precisamos ter consciência, que tudo vem de Ti, Pai. E nós assim a abençoamos e declaramos que ela seja um instrumento Teu aqui neste momento, Senhor. Senhor, que através dela nós possamos ser abençoados, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Parabéns a todas as mães por esse dia, quero parabenizá-las. Na realidade, meus irmãos, eu solicitei ao pastor que essa noite ele me desse esse privilégio de ministrar a palavra de Deus, porque eu tenho aconteceu uma manifestação de Deus essa semana, uma coisa assim poderosa que eu preciso comunicar para vocês. Eu preciso compartilhar com a igreja, porque houve, através do Espírito Santo, uma palavra direcionada para a igreja. Amém? Então, a minha ministração, ela é de acordo com esse acontecimento, que para mim, eu intitulei como sobrenatural. Eu intitulei como o inefável amor de Deus. Porque nós sabemos que nós somos bem pequeninos diante da grandiosidade do nosso Deus. Amém? Então eu convido, antes de eu falar para vocês, eu convido a nós abrirmos a palavra em João 3,16. João 3,16. E a palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, essa palavra de tal maneira, não existe interpretação, não existe qualificação em nenhum dicionário, porque é uma palavra que não se explica. É uma palavra que é o próprio Deus, é a própria essência desse Deus. Então eu quero contar para vocês, eu estive andando, pesquisando a lembrança das mães. E aí eu estava em um determinado local e, de repente, eu olho uma mulher e uma menina que podia ter mais ou menos 13 anos. Gente, pelo amor de Deus, me traga um lencinho aqui, que eu sei que eu vou chorar, porque eu já chorei esses 3 dias direto. Me traga um papel, pelo amor de Deus. Então, eu olhei essa senhora e essa menina que podia ter uns 13 anos. Quando eu estava nessa loja, irmãos, de repente, é como se eu não estivesse lá. Como se todas as prateleiras tivessem desaparecido. Mas permanecia aquela pessoa com aquela outra, se olhando. O olhar, irmãos,
Até no final, eu até achei, digo, meu Deus, será que eles eram daqui da terra? Porque não existe um olhar mais tremendo do que aquele de amor. O amor entre o olhar dela e o olhar eu vou dizer, da mãe e da filha, era um olhar indescritível. Não tinha como você dizer, olha, está olhando porque está amando, porque a gente olha a pessoa olhando para o outro que gosta. Mas existia ali uma coisa que você não podia, eu não pude interpretar. Porque foi uma coisa assim, espiritual. Eu não vi mais ninguém. Eu só olhava aquelas duas pessoas. E aí eu queria, no meu espírito, chegar até lá para me abraçar, porque eu via nela Deus. Eu via na outra Deus. Mas eu não tinha como sair do local. Eu não podia, não tinha. Eu podia até, se eu tivesse na minha matéria, na minha carne, talvez eu pudesse ir lá, mas eu não tive como movimentar o meu pé. Aí, irmãos, de repente, o Espírito e falou, ele disse, esse é o meu amor, que eu amo a minha igreja. Esse é o meu amor, que eu amo a minha igreja. Não é um amor da carne, irmão, é um amor espiritual. É o amor de Deus, esse inefável amor. Esse inefável amor que não tem explicação. Homem nenhum, por mais sábio que seja, ele não consegue explicar esse amor inefável. Porque o amor inefável, ele é aquele que você procura uma explicação. É tipo gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que você não tem definição para esses gemidos. O que significa gemidos inexprimíveis? Porque é uma linguagem celestial. Não é uma linguagem daqui da terra, nossa. Então, esse inefável, esse amor no mundo de tal maneira, é a mesma palavra inefável. Um amor tremendo que nós humanos não podemos saber o que significa, porque vem do coração de Deus. É a essência desse Deus poderoso. Porque Deus, nós sempre falamos, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse filho, o único filho. Quem aqui teria coragem de pegar o seu filhote e dar para morrer por aqui, por nós? Hernani, está aí com o bebê? Não. Tá, então teria coragem? Não teria. Mas Deus tinha só esse filho. E ele não mediu para dar que ele morresse pelo homem, pela humanidade. Então esse amor, ele é inefável. Nele, nós conseguimos a vida eterna por causa desse amor. Desse amor grandioso de Deus. É extrema beleza, é o extremo. Você vê, quando a gente vê assim nesse Ártico, na Groenlândia, diz a extremidade do gelo. Um gelo extremo, que você não consegue definir qual é a quilometragem, a profundidade daquele gelo ali, daquela montanha de gelo. Assim é a profundidade do amor de Deus. Assim é a beleza extrema desse amor. Esse amor que não mediu. Ele chegou e disse, eu vou te escolher, eu vou te amar. Eu escolho te amar. Você não me escolheu, foi eu que te escolhi. Então partiu dele essa vontade de te amar, de te resgatar. Aí o que ele fez? Deu esse filho poderoso, esse filho que pagou um preço de sangue para que eu estivesse aqui nesse momento. Então, irmãos, eu vi que eu passei pelo momento ali com Deus. Irmãos, quando eu cheguei no carro, o meu carro é automático, mas o meu pé não conseguia apertar ali para ligar ele, porque eu não tinha força nas pernas, nos pés.
Mas logo depois que acabou, eu tive a força normal. Foi para Deus poder falar o quanto Ele ama a sua igreja. Porque o Senhor, Ele colocou o Espírito Santo para nos conduzir, para falar conosco, para viver, nos mostrando aquilo que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então está ali o Espírito Santo. Ele é o consolador. Ele é o provedor da igreja. Ele que vai ver o que você está fazendo de errado e ele começa a falar, está errado, não é assim. Eu conheço a profundidade de Deus, porque eu sou o Espírito Santo. Então eu sei que você está fazendo, não é o que eu quero, você está fazendo errado. Irmãos, o Espírito de Deus, lá em Gênesis, no começo da formação do mundo, diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face da terra, tentando ver como ele ia ajeitar o caos que tinha sido causado pela rebelião. Então, quantas vezes nas nossas vidas, nós desobedecemos ao nosso Deus e nós criamos um caos tremendo na nossa vida. E nós, o Espírito Santo vai, te olha e diz, Tereza, eu quero consertar esse caos. Porque tu me desobedeceu, tu fizeste aquilo que não era agradável a mim. Olha a minha palavra. A minha palavra está te dando a direção. A minha palavra está te mostrando o caminho. Então, segue o caminho do Senhor, o Espírito Santo. Irmãos, é tão real a ação do Espírito, que você pode, tenha certeza, que todos os momentos da nossa vida Ele está presente. Entendeu? Então diz mais, que Deus, Ele precisa de um relacionamento. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Nós sabemos que na vida secular, quando você diz que você está se relacionando, você está conhecendo uma pessoa, você namora essa pessoa. Depois você, quando já conhece bastante um pouco, você vai lá e você faz o noivado. Então você está noiva dessa pessoa, pronta para o casamento. Eu me lembro que Maria Clara, quando estava para casar, ela botava sempre na internet, falta tantos dias, porque estava se preparando para esse casamento que foi gerado pelo relacionamento de conhecimento com o Lucas. Então Deus quer a mesma coisa. Deus quer que você se relacione com Ele. Deus quer que você comece o relacionamento do namoro quando você aceita Jesus. E hoje você é a noiva. A noiva que está esperando as bodas do Cordeiro. Então, como é que está? Qual a arrumação que você está fazendo a sua mala para esse casamento? Quando você vai casar aqui na terra, você passa quase um ano se arrumando, organizando tudo. Você não quer chegar lá no casamento de qualquer maneira. Você quer que o seu noivo veja que você é uma pessoa organizada, que você está buscando aquela vida lá, uma nova família. E a mesma coisa o Senhor quer. O Senhor quer que nós nos preparemos para esse casamento. Nós somos a noiva. Como é que está a tua vestes? A tua veste está branca? Tua vestimenta está de acordo com o que Deus quer? Com a sua palavra? Com o que Ele te diz? Foi lavado pelo sangue carmesim? Continua fazendo aquilo que agrada? Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que as noivas chegaram para o casamento, mas elas não tinham se preparado. As vestes delas não estavam de acordo com o que o Senhor queria. E as lamparinas não estavam transbordando de óleo, que é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o alerta para a igreja, esse amor, vamos diante dessa declaração de Deus, que o amor dele é tão tremendo. O amor de Deus é tão tremendo que ele derrama sobre
bênção sobre os justos e os injustos. Deus não faz acepção. Hoje a pessoa está roubando aqui, a pessoa matou uma pessoa, alguém, mas se amanhã ele se arrepender e pedir perdão, esse amor inefável vai e perdoa ele. Nós questionamos às vezes, muitas vezes eu já falei assim, puxa meu Deus, a pessoa é tão rica, tem tanta riqueza aqui, goza, viajou, conhece o mundo todo, mas no último dia se aceitar Jesus vai para o céu, vai para o céu, porque é essa a intenção do Senhor. Foi essa a intenção lá do Calvário, que nenhum ficasse sem conhecer o autor e o Salvador, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, a realidade é essa, que a igreja, ela está caminhando meia capenga. Estou dizendo para vocês, não é para ninguém ficar meio chateado, mas preste bem atenção como está o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é de confidenciar, de falar com Ele, de dizer para Ele tudo. Todos os dias você está ali conversando com Ele. Você não conversa com seu namorado no celular, com seu esposo, seu marido. Então, a necessidade de todo dia você estar falando com esse Deus poderoso. Porque Ele tem uma palavra para ti. Ele tem uma palavra para ti todos os dias. Na hora que você se ajoelha, se não pode se ajoelhar, se sente no chão. Fale com seu Deus. Converse com seu Deus. Aprofunde esse relacionamento. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele que faz, ele é que é incumbido de fazer esse intercâmbio. Porque ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos carentes, nós não temos força, nós não temos força nem para orar, nem para pensar, nem para ler a palavra. Aí o Espírito Santo de Deus, ele vai e ele intercede com gemidos inexprimíveis, coisas que são celestiais, coisas que não são daqui dessa terra, minhas irmãs, meus irmãos. Não é daqui. Olha, Paulo, quando Paulo foi arrebatado ao paraíso, ele viu coisas inefáveis. São coisas que o homem não adiantava nem lhe dizer o que ele viu. Ele não disse, mas não adiantava dizer. Porque a mente humana, ela não está preparada para essas palavras. Porque na hora que você se depara com uma ação do Espírito Santo, você fica sem força. Porque você não tem essa. Se você tiver essa comunhão, irmãos, se você tiver esse relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que no momento desse que o Espírito se manifestar para você, você vai ouvir essa voz do Espírito Santo. Você vai falar com ele, ele vai te responder. Mas precisa de uma profundidade grandiosa com Deus, de você fazer a vontade do Senhor. Olha, um Deus poderoso. Moisés perguntou para ele, ele mandou ele para onde Faraó. Ele falou, eu vou falar quem? Como é o teu nome? Eu vou falar quem me mandou lá. Aí ele responde e diz que o eu sou te mandou. Deus, ele não é amor. Deus, ele é a essência do amor. Ele é a profundidade de todas essas coisas. Ele é verdade de qualquer verdade, irmãos. Ele é tremendo, ele é poderoso. Às vezes a gente fica até assim com uma amizade que você tem, que a pessoa tem uma condição mais do que você. Você faz questão de estar com aquela amizade, você admira aquela pessoa. Mas olhe para você, você tem um Deus poderoso. Um Senhor que criou o céu e a terra. O Deus que ressuscitou, o dono da ressurreição, ressuscitou Jesus Cristo e vai ressuscitar nós, se nós não formos arrebatados. Então, esse Deus grandioso, ele necessita que você tenha um relacionamento profundo de intimidade com o teu espírito. Você tem que estar numa dimensão espiritual. Irmãos, não podemos
ter essa intimidade carnal, na carne. A nossa carne não quer. Ela resiste esse relacionamento. Então, na hora que você tem essa intimidade com esse Deus tão poderoso, com esse Espírito que olha, procura saber o que tu quer. Se tu quer estar orando para Deus ali, tu ajoelhar, quer uma bênção, Deus, o Espírito Santo vai e com gemidos inexprimíveis, ele vai te levar, vai pedir, vai falar com o próprio Deus, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele vai fazer com que você receba a tua bênção. Por quê? Porque você tem essa intimidade, essa grandiosidade dessa intimidade com esse Deus tão poderoso, esse Deus inefável. Aí diz o seguinte, a palavra inefável é usada para descrever experiências espirituais intensas com Deus, ou as maravilhas do reino celestial. Irmãos, são maravilhas. Você viu aqui na terra ruas de ouro? Você já viu aqui na terra armado de cristal? Você já viu portas de pérolas? Muro de jaspe, onde tem? Me digam aí, por favor. Não tem, mas lá no céu tem. Quando ele partiu, ele disse, eu não vou deixar vocês só, não. Eu vou deixar o Consolador. Eu vou prover a necessidade espiritual de vocês. E eu vou mais. Você, minha noiva, eu vou preparar a mansão celestial. Aqui na terra, a noiva e o noivo, eles pleteiam pelo apartamento, pela casa. E da mesma maneira, irmãos, no céu, as cópias são perfeitas. Aqui, com todas as grandezas aqui da terra, mas são cópias imperfeitas das coisas que Deus fez. Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador do céu e da terra. O Senhor, Ele está ansioso para que a sua igreja faça a sua vontade. Para que a sua igreja tenha esse relacionamento íntimo, porque Deus quer se revelar mais e mais, irmãos. Deus não quer que você fique indiferente àquilo que Ele tem para você. Ele quer te revelar, Ele quer se revelar, e Ele só pode se revelar num relacionamento de intimidade, compartilhado, ali de amor, de murmúrio. Eu te amo, meu Deus, e nós sabemos que o Senhor nos ama tanto. E nós também abrimos nossos lábios e dizemos que nós amamos o nosso Deus. Irmãos, e no capítulo de João 3,16, fala desse amor inefável. Deus viu o homem escravo do pecado, dominado pelo inimigo. O inimigo estava fazendo a festa. Aí Deus disse, não é dessa forma que eu quero. Eu não vou aceitar. Aí o que Deus fez? Pegou o seu querido filho amado, Jesus. E aí o que Ele fez? Ele falou, olha, você vai, porque você vai pagar um preço. Porque eu quero esses homens. Eu quero a criatura para mim. Eu não criei o homem para que o inimigo dominasse. Mas Ele disse, tu vais. E Jesus, como um filho bom, como um filho que acata a vontade do Pai, Ele veio. E aí nós sabemos a história do nosso mestre, que morreu no Calvário, pagou, sofreu, machucado, maltratado, mas a redenção vem no terceiro dia. Porque o nosso Deus é esse Deus poderoso que faz essas maravilhas. É Ele que faz a redenção do homem. Irmãos, e o inefável amor de Deus expressa uma entrega do seu único filho para que nós tivéssemos. Eu pudesse estar aqui falando, vocês sentados. Porque se Jesus não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos sendo levados para a morte eterna. Não haveria esperança. E nós sabemos que há esperança. Nós sabemos que nós esperamos. Nós temos fé, a nossa fé gera em nós a esperança de que o amor de Deus vai nos levar para o paraíso, para o céu.
vamos morar na mansão celestial. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, vamos ler 1 Coríntios 13, de 4 a 7, por favor. Para nós termos... Está na tela? 1 Coríntios 13, de 4 a 7. De 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, meus irmãos, fala desse amor, fala dessa fé, fala dessa esperança, mas destaca o amor. O amor é sobre todas as coisas. Nós sabemos que o único que vai permanecer é o amor. Porque o amor é ali, é a essência de Deus. Em 1 João 4,7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E tanto aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor não é algo que Deus escolhe e dá. O amor é a própria essência. Irmãos, você sabe que o perfume mais caro que pode existir, um vidro de 100 ml, ele pega meia gota de essência. Você só imagina que um perfume que custa quase 7 mil reais, meia gota de essência. Imagine 100% de essência da verdade, da vida, do amor, da santidade. Meus irmãos, isso é muito maravilhoso. Vamos conhecer esse Deus, irmãos. Vamos buscar conhecer esse Deus grandioso, irmãos. Meus irmãos, o Senhor mandou um recado para a igreja. Ele ama. O amor dele é incondicional. Não importa como você esteja. Não importa. Se jogue nos braços de Jesus. Faça como Maria. Faça como Maria, que se jogou nos pés e recebeu a melhor parte. Não vamos perder a melhor parte, meus irmãos, porque nós vamos perder a nossa vida. Se nós não estivermos com o nosso Deus, nós vamos para onde? Qual é o nosso caminho? Vamos endireitar nossas veredas. Vamos caminhar pelos caminhos certos. Vamos sair dos caminhos tortuosos, irmãos. Vamos falar a verdade. Vamos falar o sim e o não. Lembremos sempre, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele é nosso constante companheiro. Então, tudo aquilo que você fizer, o Espírito está vendo. Tudo aquilo que você planejar fazer, de bem ou de mal, o Espírito está vendo. Porque ele é real. Ele está aqui, ele é o consolador que Jesus deixou para nós. Então, tudo que nós fizermos, meus irmãos, vai ser anotado. Tudo que o homem fizer, isso vai ser cobrado dele. Irmãos, a realidade é que existe o livro da vida. Existe o seu nome anotado nesse livro. Existe, meus irmãos, a coroa, o galardão. Tudo que Deus falou que vai dar é verdade, porque Ele é a verdade. Então, existe todas essas promessas do Senhor, elas vão se realizar em nossas vidas. E muitas já estão sendo realizadas. Porque nós vivemos num mundo onde nós não conhecíamos Deus. A fascinação do mundo, ela nos levava a um desespero de querer viver a vida. E nós não sabíamos que isso não é viver a vida. Só existe vida em Cristo. Não existe vida aqui no mundo, irmãos.
A vida aqui no mundo vai te levar para um lugar que você não deveria ir, um lugar tenebroso. A vida, só Cristo dá. A vida abundante não é vida cheia de riqueza, não é vida cheia de festa, de roupas. A vida abundante é você estar em sintonia com esse Espírito poderoso. Esse relacionamento, irmãos, é relacionamento com Deus. É relacionamento com Deus. A carne não quer, mas você tem que subjugar o teu espírito para que o teu espírito se relacione com Deus. A carne não quer. Entendeu? A carne luta. A palavra de Deus diz que ela milita todo tempo contra o espírito. Porque ela não quer. Ela veio do pó. Entendeu? Existe uma palavra que ela é bem significativa lá em Gênesis, que diz, quando foi decretado o juízo sobre a serpente, Deus disse para ela, olha, do pó, somente do pó, tu vai te alimentar. Aí se pensa que o homem veio do pó, essa carne aqui, ela é pó. Se você está carnal, você está alimentando Satanás. Você está dando comida para ele. Se a carne sobressai, você está dando o alimento para ele. Ele está ficando cada vez mais forte na sua vida. Porque a carne é que está o pecado, que é produzido pela carne, ela está alimentando o inimigo, o diabo na sua vida. Mas se você der o lugar para o Espírito Santo de Deus, aí você vai ver a diferença. Aí você vai ver o que é intimidade. Aí você vai conhecer quem é o Senhor dos Exércitos. Você vai conhecer quem é o grande eu sou. Você vai conhecer esse Deus poderoso, Yahvé. Irmãos, aquele que pegou Moisés ali e disse, vem Moisés, vou te levar. Olha, Moisés estava olhando a sarça ardendo. E ele ficou curioso, porque ele viu, ele estava ali num rebanho, levando os rebanhos, e ele viu aquela sarça ardendo. O anjo estava lá. Aí, olha como Deus, ele gosta das oportunidades que a gente dá. A sarça estava ardendo e a mentalidade de Moisés disse, eu vou lá, vou saber o que é aquilo. E Deus aproveitou. Quando ele chegou perto, Deus disse, Moisés, então é isso que ele quer conosco. Ele quer que você se aproxime dele, porque ele vai te chamar, porque ele vai saber que você quer relacionamento com ele. E ele vai chamar pelo teu nome. E ele vai gerar em ti, filho, você vai passar a fazer aquilo que o teu pai te diz. Aquilo que teu pai te orienta. Meus irmãos, relacionamento não haverá, não haverá descoberta. Se você não tiver relacionamento, por exemplo, vamos ter um exemplo aqui. A Safira, ela está num relacionamento de namoro. Está conhecendo. Está conhecendo o Hércules. Ela só vai partir para o noivado porque ela conheceu. Ela conheceu ele, ela sabe as coisas que ele faz. Então, ela já se prepara para o casamento. Porque houve um relacionamento profundo que chegou até o noivado. Amém? E assim, é a igreja, irmãos. Nosso pastor todo tempo está falando as bodas do Cordeiro, irmãos. Isso é real. Isso vai acontecer, meus irmãos. Se eu não for arrebatada, mas eu vou ser chamada primeiro de quem for. Porque Deus tem deu essa promessa. E Ele é a verdade, Ele não volta atrás. Se Ele falou que eu vou ressuscitar primeiro, eu vou. Eu creio na ressurreição. Porque eu já presenciei essa obra poderosa na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Terceiro dia, a vida brotou. Porque a promessa do Senhor era essa. No terceiro dia, Ele vai ressuscitar. E Jesus ressuscitou. E conviveu aqui na terra com os 12 discípulos.
e disse: olha, sou eu. Irmãos, queira caminhar para Emaús. Emaús, você vai estar com Cristo do teu lado, falando contigo. Tu vai reconhecer Ele na hora que teu espírito se dobrar, no teu espírito, se tiver a conexão com o Espírito de Deus, você vai conhecer aquela voz, você vai conhecer aquele cheiro, você vai saber que Ele está do teu lado. Essa estrada de Emaús te leva para Cristo, te leva ao Espírito Santo de Deus, te leva a conhecer esse Deus maravilhoso, irmãos. Deus é poderoso. Deus quer relacionamento. Como que você faz para ter esse relacionamento profundo? Primeiro, você vai buscar a sua face em oração. Você vai orar para Deus. Irmão, sempre nosso pastor não diz aqui, você come um dia sim, um dia não, ou você passa uma semana sem comer? Não. Você come todo dia. Você sente fome, você come. Então a oração é assim. O relacionamento com Deus é assim. É todo dia. Buscar a face. Na oração e no jejum. E na leitura da palavra. Irmãos, essa palavra, ela é tão poderosa que você pode ler 4, 5 vezes. Você vai ler na sexta, tem alguma coisa diferente. Tem alguma revelação que tu não detectou na primeira, na segunda, na terceira. Então, há necessidade desse relacionamento profundo com esse Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus, o teu espírito entra em comunhão com o Espírito Santo de Deus, esse Espírito poderoso começa a te revelar quem é esse Deus poderoso. O que Ele vai fazer por ti, o que Ele vai fazer pela tua família. Ele vai salvar os teus filhos. Ele vai salvar o teu casamento. Ele não vai deixar faltar a tua comida. Ele vai estar ali todo o tempo, orando por ti, sabendo que tu precisa, porque Ele é teu provador. Ele é o consolador, irmãos. É o consolador. Não é tão bom quando a gente está passando alguma coisa assim de tristeza, que chega alguém que vem com uma palavra assim, na vida da gente, nos dá colo. Não é tão bom? Essa é a função do Espírito Santo. Consolar. Te levar a conhecimento desse Deus poderoso, essa profundidade de conhecimento desse amor inabalável. Esse amor que não tem definição, porque é a essência do nosso Deus. Toda beleza é do nosso Deus. Irmãos, veja a paisagem mais linda que possa ter aqui na terra. Que a gente veio aí pelo Chile, por outros lugares, cada coisa linda, Estados Unidos. Aquele mar azul, aquelas montanhas lindas. Pense nisso, não é lindo? Mas lá no céu é mais. Lá no céu é mais. Lá no céu você vai caminhar com Deus. Não vai ter mais dor, não tem mais sofrimento. Eu não vou mais sentir a dor no joelho, irmãos. Não vou mais sentir. Não vou ter mais fome. Exatamente. Nós seremos como Ele, irmãos. Mas o inimigo, ele tenta deturpar tudo. Porque eu vi, irmãos, uma passagem ali na internet, né? 2 moças chegando numa igreja e perguntou assim: pastor, a gente pode casar, nós duas? Há pecado se eu me casar com ela? Uma das moças perguntou. Aí o pastor falou assim: não é pecado porque vocês são a semelhança de Deus. Então você vê quanto o diabo tem tramado contra a perfeição de Deus, contra a beleza de Deus, irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que caminhar nessa vida de buscar o Senhor, de conhecer essa grandeza, essa beleza de Deus, esse amor profundo. Amor que não tem explicação. Não tem explicação. Porque o amor de Deus, ele é tão tremendo, que ali na cruz do Calvário, aquele homem pediu para Jesus que ele lembrasse dele
quando entraram no teu reino. Ele nem disse, me leva. Ele disse, te lembra de mim quando tu entrares no teu reino. E ele imediatamente falou, hoje mesmo tu vais estar lá. Eita, irmão, que coisa grandiosa, meus irmãos. Que coisa tremenda. É esse Deus que nós temos que ter um relacionamento íntimo, de intimidade, de conversa, de adoração, irmãos. Nós devemos adorar um Deus tremendo, que é o dono da prata, dono do ouro, todas as belezas da terra, tudo foi feito por Ele. Por que nós vamos procurar em outro lugar? Por que vamos procurar em outras pessoas? Se Ele tem tudo o que nós precisamos. Basta essa comunhão, basta esse relacionamento de amor, meus irmãos. Está na hora, gente? Vai até para o pastor. Sim, em 1 João 4,16, diz assim: conhecemos e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, quem vive no amor, vive em Deus e Deus vive nele. Então, meus irmãos, não existe outro pensamento a não ser: eu amo Deus e Deus me ama. Agora, nós precisamos na nossa vida da revelação desse Espírito Santo poderoso. Porque quem conhece a essência de Deus é esse Espírito. Nós não conhecemos. Aí o Espírito Santo de Deus, vamos dizer assim, eu estou só fazendo uma fantasia, ele vai lá no céu, aí Deus está lá no trono, aí ele chega assim e diz assim, olha, eu tenho a minha serva Josélia, né, ela está precisando, ela fez assim, ela fez assado, mas eu quero interceder. Eu quero me apresentar diante de ti com gemidos inexprimíveis, para que tu perdoe ela, para que aquilo que foi acometido na vida dela, passe, seja sarado. Então, esse Espírito intercede lá. E você recebe aqui, se você tiver essa intimidade com esse Deus, você vai receber todas as tuas petições, todas as tuas orações. A palavra de Deus diz que vão ser respondidas. Porque o próprio Jesus, olha, Jesus Cristo, ele fala, em Romanos 8,26, bota aí, meu irmão, Romanos 8,26. Vamos ver o que Romanos 8,26, vamos ver aqui o que o Senhor fala. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Às vezes nós sofremos demais. Vamos buscar ajuda em outro lugar. Mas está aqui, ó, a receita está bem aqui na palavra. Está aqui. E você não viu. Por falta da intimidade. Por falta de buscar conhecimento dessa palavra. Aí diz, olha, porque não sabíamos o que havíamos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então conheça essa palavra, meus irmãos. Irmãos, aqui está a vida. Aqui está o caminho. Aqui está a verdade. Olha, eu fico pensando assim, não sei se eu vou falar aqui uma coisa, mas os irmãos talvez... Só que um pensamento da minha cabeça. Moisés passou 40 dias no monte. Vocês acreditam que nesses 40 dias, esse Deus tão poderoso, ia passar 40 dias para escrever a tábua, os mandamentos? Moisés usufruiu ali dessa presença. O próprio Deus, ele deve ter ministrado, não olhando rosto, mas houve uma ministração espiritual ali na vida daquele homem. Porque 40 dias Moisés passou ali sem comer e sem beber. Grandes coisas aconteceram, irmãos, que quando ele desceu, ele não podia falar, porque ninguém ia compreender. É inexplicável. Essas coisas, segredos de Deus, esses segredos de Deus vai ficar lá para a glória. Lá nós vamos saber por que Deus... Lá nós vamos conhecer que espinho era esse que estava na carne de Paulo. Na verdade, lá nós vamos saber
como foi que Jesus, o corpo de Jesus, que não passou pela corrupção, né? Foi ressuscitado, entendeu? Olha, o dia que nós fomos no enterro da irmã Antolila, quando estávamos lá, o cara do cemitério falou assim: eita, que eu não quero estar aqui no dia da ressurreição, porque nós vamos ficar doidos de tanto sepulcro abrindo e o povo saindo, se levantando. Entendeu, irmãos? Ele mesmo falando. Irmão, nós vamos ficar maluco. Nós vamos ficar maluco da cabeça. Porque essas pessoas vão ressuscitar, elas vão se levantar daí. E ninguém vai compreender. Como? Como que eles vão compreender? Porque eles são homem natural, que se eles já tivessem conhecido Jesus Cristo Senhor, eles saberiam que realmente isso vai acontecer, meus irmãos. Isso vai acontecer. Irmãos, e mais. Eu quero falar para vocês aqui, né, sobre os filhos, sobre a honra. Honra, irmãos, é uma coisa grandiosa. Honra e cuidado é o que Deus quer que você tenha pelos seus pais. A palavra de Deus diz que Deus a palavra de Deus lá em deixa eu ver aqui bem o que eu. Peraí, deixa eu ver aqui, honrar os pais. Êxodo 20:12. Ele diz: o filho honrar. O que é você honrar o seu pai? É você dar valor, é você respeitar, é você considerar. É muito importante, irmãos, porque a palavra de Deus diz: se você fizer isso, você vai ter longos dias aqui na terra. Você pode ver alguma pessoa que morreu, muita gente sabe que muita gente morreu 20 anos, 25, 30. Será? O que aconteceu para que essa pessoa não vivesse mais tempo aqui na terra? Então, Deus, Ele dá essa orientação para que você honre o seu pai e a sua mãe e reconhecer que a honra a Deus, ela vem em primeiro lugar, reconhecendo a sabedoria de Deus, reconhecendo a santidade desse Deus, reconhecendo a majestade desse Deus. Irmãos, Deus, Ele é santo. Nós precisamos nos santificar. Porque senão a gente não vai ver Deus. Sem santidade não veremos a Deus. Então, irmãos, é um alerta para a igreja. Deus revelando seu amor infinito. Para que você, por esse amor, você possa mudar a sua vida. Você possa querer uma nova posição. Olha, meus irmãos, tudo tem sido dito aqui nessa igreja. Nós temos um pastor que eu até falo para a irmã Concida: pastor, é a voz que clama no deserto. Pastor Johnson, é a voz que clama para que nós sejamos santos. É o ensino que Deus tem tocado. Está pensando, meus irmãos? Esse homem aqui, as pedras preciosas para a coroa dele são muito grandes. Sabe por quê, meus irmãos? Dele e dela. Porque ela é a ajudadora dele. Ele é o braço dele. Ela não falta, irmãos. Ela está aqui na obra. Ele está aqui na obra. Ele está falando todo dia: modifica a tua vida, muda. O Espírito Santo pede avivamento. Pedir avivamento, meus irmãos, é pedir que Deus faça parte da tua vida. Modifique a tua vida, como você está. Desse jeito que você está, não está agradando a Deus. Então peça que Deus avive sua vida. Peça, Senhor, um relacionamento profundo. Deus, eu quero te conhecer mais. Deus, eu quero colocar minha vida nos teus pés. Eu quero fazer como Maria, pegar a melhor parte, meu Senhor.
Eu não tenho pego a melhor parte. Eu estou misturando as coisas do mundo com as coisas da igreja. A melhor parte, Senhor, tu tens para mim, está aqui, ó, nessa palavra. A melhor parte está aqui. Irmãos, olhe, eu tive essa experiência com Deus, irmãos. Eu passei 3 dias. Eu não podia nem, eu orando, eu não conseguia. Eu não conseguia orar. Não é porque eu sou melhor do que vocês. Meus irmãos, é porque na realidade, os irmãos aqui sabem, eu estou numa casa só. Então o que eu vou fazer ali naquela casa? Eu tenho que ter uma companhia. O que é a companhia? Companhia de Deus. Quando eu oro, quando eu me derramo no chão, não ajoelho, porque o joelho não deixa ajoelhar, mas eu me sento no chão. E eu vou orar. Ali eu fico revigorada, meus irmãos. Ali à noite, eu digo, Deus, guarda a minha vida. Toma nas tuas mãos, Senhor, seja o que acontecer, mas eu quero estar contigo. Mas acampa teus anjos aqui, Senhor, na entrada dessa casa e guarda a minha vida. Então, irmãos, relacionamento é a coisa mais importante para a gente e para Deus. O Espírito Santo, ele quer esse relacionamento profundo. Ele quer te passar todas as mensagens, te mostrar tudo o que Deus quer para a tua vida. E que a gente possa aproveitar isso. Possamos nos colocar na mão do Senhor, para que o Senhor nos use. Porque você, quando vai falar de Jesus para alguém, você tem que estar com um relacionamento perfeito. Porque senão aquela pessoa que você quer que aceite Jesus, não vai ter o retorno que você pensa. Porque você não está num bom relacionamento. Você não está se relacionando bem com Deus. Então você não está cheio. Precisa estar cheio do Espírito Santo para você poder ganhar almas para Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos dizer nenhuma palavra. Às vezes as pessoas do mundo, elas confundem até a gente. Porque você não está preparado, você não tem esse relacionamento profundo. Então vamos buscar esse relacionamento com Deus. Vamos buscar essa profundidade de relacionamento com Deus. Meus irmãos, muito obrigada. Amém? Amém, queridos? Vamos orar por essa moça aqui. Senhor, conhece Tereza Cristina e seja a tua glória sobre a vida dela. Tu sabe todas as coisas a respeito dela. E cada dia mais o teu Santo Espírito possa fortalecê-la, animá-la, dando saúde e força, Senhor, à irmã. Que ela possa cada dia mais prosseguir nesse propósito, dessa intimidade contigo. E continuar sendo esse instrumento vivo do teu nome aqui na terra, para proclamar a tua palavra e ser instrumento aqui para a sua família e para todos que convivem com ela. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, querido. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, isso é uma mensagem para as mães, viu? Mas será aquela mensagem diferente dos outros dias? A mensagem é uma só. Enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a mensagem. Mensagem para a igreja hoje é só uma, querido. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a mensagem. Eu estava pensando que ela ia falar sobre Ana, que ela ia falar sobre Maria, mas ela fala uma coisa muito mais profunda, né? Que é uma coisa do amor de Deus, esse amor que nos constrange a ir adiante, a nos dar condição de avançar, porque sem esse amor nós não conseguimos. Se nós formos olhar para nós mesmos, para as nossas fraquezas, nós não conseguimos, mas quando nós olhamos pelo amor de Deus, nós vencemos. Porque a palavra do Senhor era bem clara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura nos dará com ele graciosamente todas as coisas.
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pelo amor de Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É através desse amor que nós temos vitória. É na confiança desse amor. Esse amor que foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo, querido. Esse amor está em nós. É por isso que nós temos condição de ir mais adiante, diante das circunstâncias que passamos, porque sabemos que Ele derramou esse amor, aquele amor que foi derramado na cruz, esse veio para dentro de nós através do Espírito Santo. E esse amor é maior, é mais poderoso do que todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que aquele que está em nós é mais poderoso que aquele que está no mundo. Por isso nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor derramou a sua vida por nós. E tudo que ela falou aqui fala de relacionamento. Quanto mais nos relacionamos com Deus, você vai ter essa experiência de amor, dele falar o teu coração. Você que tem intimidade com Deus, que você sabe que a hora que você fala com Ele, Ele responde. Porque o próprio Espírito está em nós, é uma pessoa, Ele fala contigo. Todas as pessoas que têm relacionamento vai ouvir essa voz. E quanto mais intimidade, mais Ele vai falar. Mas Ele vai dizer, olha, fica tranquilo. Continua. O negócio está difícil, mas continua, porque tem coisa aí pela frente. Ele vai dizer para você, não temas, eu sou contigo. Porque Ele é com a igreja, querido. O Senhor não nos deixou só. Ele disse que Ele iria, mas Ele ia mandar outro Consolador. Mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. É Ele que está em nós, é Ele que nos sustenta e que nos dá a direção a cada dia e nos dá condições de ir à frente, de vencer os obstáculos, né? Diante de tantas circunstâncias, tantas situações, mas a palavra diz que nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas por aquele que nos amou, amém? Glória a Deus. Há alguém que quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, que você fez uma decisão, mas saiu desse caminho. Há alguém nessa noite que quer fazer essa decisão, que quer se reconciliar com o Senhor, que quer tomar essa posição de fé em relação a Ele, dizer, eu quero. Eu não tenho força para me sustentar a minha vida, mas eu quero a presença de Deus em mim. Se há alguém nessa noite que quer tomar essa decisão, vamos ficar de pé, querido. Se há alguém nessa noite que quer tomar essa decisão, você pode levantar uma de suas mãos e dizer, eu quero. Se você quer se reconciliar com o Senhor, você pode vir. Porque o que ela falou claramente é isso, né? A vida do homem sem Deus é a vida de morte. Ele vai caminhar para a morte. Aí você, morte física todos nós vamos passar, se não formos arrebatar. Não vai falar de morte espiritual. Morte espiritual é separação eterna de Deus. E o Senhor morreu ali na cruz para que nós não tivéssemos morte eterna, mas vida eterna. E essa vida eterna só tem através de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que o Espírito Santo possa habitar em nós, nós temos que declarar
Porque quando nós não aceitamos a Cristo ainda, que nós pertencemos a outro reino. Você pode dizer, mas eu estou aqui na terra. Você está aqui na terra, tem pessoas em reinos diferentes. Se vem aqui fisicamente, mas pertence a reinos diferentes, espiritualmente. Que uma coisa é o natural e outra coisa é o espiritual. No natural, né, nós conhecemos as pessoas naturalmente, mas no sentido espiritual, querido, existem dois reinos claramente: o reino do mal e o reino do bem. O reino do mal, qual o objetivo do reino do mal? A palavra do Senhor diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O objetivo do inimigo é destruir. O inimigo é destruir a vida da pessoa aqui, não só fisicamente, não só moralmente, né, mas espiritualmente, e levar à morte eterna. E o objetivo do Senhor é que você venha para Ele para ter vida eterna, vida e abundância. Mas para que isso aconteça, é preciso eu querer sair daquele reino. E como eu saio do reino de lá? Através de eu confessar a Cristo, que agora eu tenho um novo rei. O meu rei agora é Jesus Cristo. A palavra do Senhor disse que tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus de todos os modos serás salvo. No coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então alguém nessa noite quer confessar Jesus, quer se reconciliar com Ele, dizer: eu quero essa vida. Então vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui, Rômulo. Fica com eles aqui. É o Marcos e o filho, Júnior, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas alguém, querido, porque realmente o objetivo do Senhor é te tirar desse reino. O reino das trevas é só morte. O reino das trevas vai te levar exatamente para um outro lugar. O reino das trevas vai dizer: faça a tua vontade e está tudo certinho. Você pode fazer do jeito que você está andando, você pode continuar andando. O reino das trevas vai falar isso para você. Mas, querido, para o reino da luz tem regra, tem condições para entrar no reino da luz. A primeira é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que o Senhor nos tira das trevas para o reino do maravilhoso amor de Cristo, para o reino da luz. E hoje o Marcos pai e Marcos Júnior, né? Vieram aqui. Então isso é maravilhoso. Há mais alguém? Vamos estar orando então pelo Marcos, né? Vem cá, Marcos. Vem aqui, não, outro. Tu vais dizer: Deus, nesse momento, reconheço que sou pecador, estava fora de seus caminhos, mas reconheço que o único caminho para o perdão dos meus pecados e para a minha salvação é teu Filho amado Jesus Cristo. E nesse momento eu aceito Jesus Cristo como Senhor da minha vida e Salvador da minha vida. E eu te agradeço, Deus, por ter enviado o teu Filho para me salvar. Muito obrigado. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus, nesse momento, sei que só um pode
purificar pecados. Que não existe nenhum nome nos céus e na terra que possa purificar pecados ou levar a minha vida a minha vida diante de Deus. diante de Deus. Só existe Um que é Jesus Cristo. que é Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz Que só existe que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E eu, nesse momento, peço perdão pelos meus pecados e aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te agradeço, Deus, por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, nós louvamos o teu nome. Tu conheces esse homem, Pai. Toma poderosamente ele em tuas mãos. Que seja a tua graça, o teu entendimento. Tudo aquilo que veio, Senhor, contra a vida desse homem, ou tenta contra a vida dele, agora, Senhor, que ele fez essa decisão, eu declaro anulado. Toda a obra maligna contra a vida dele, eu declaro anulada em nome de Jesus. E declaro esse homem, Senhor, andando contigo e sendo cheio do Espírito Santo. Eu declaro isso sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Pessoal, também o Marcos, toma ele em tuas mãos e opera com teu poder. E que esse jovem, Senhor, possa caminhar na tua presença. Eles possam saber que tu és Senhor e Rei. Tu vais conduzi-lo exatamente pelas tuas veredas, Pai. Toma ele em tuas mãos e cada dia mais que ele tenha sede e fome de ti e possa caminhar na tua dependência, na dependência do teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Depois eu quero conversar com vocês dois, viu? Depois, tá bom? Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Me deu meu iPad aí. Depois nós vamos passar para a Tereza, né, Tereza? Mas enquanto isso eu vou... Poder sentar, querido. Nós temos uma apresentação aqui de uma irmã que já está se congregando aqui. Ela já tinha a carta na mão, mas ela passou para mim agora. Eu queria chamar aqui a irmã Patrícia Caldeira Costa. Essa é a irmã Patrícia Caldeira Costa. Ela vem da Igreja Batista Missionária Ágape, Rua Buenos Aires, número 2400, bairro Embratel. Não é aqui não, viu, queridos? É lá em Porto Velho, Roraima. Ao prezado pastor, Igreja Batista Nacional Videira Verdadeira, Rua V1, lote 3, Avenida Norte Sul, Parque Shalom, Porto Velho. Já o dono passa dessa carta. Por isso que eu estou dizendo. Pessoa do pastor João. A Igreja Batista Missionária Ágape, sediada na Rua Buenos Aires, número 2400, bairro Embratel, na cidade de Porto Velho, Roraima. Na pessoa do pastor presidente Isaías Nunes Fonseca. Vem por meio desta conceder pedido e carta de transferência à irmã Patrícia Caldeira Costa, a qual é membro em plena comunhão com a nossa igreja e durante este tempo deu bom testemunho de sua fé e conduta. Declaramos que não há nada que desabone sua moral ou vida cristã. E considerando o desejo desta irmã de unir-se à vossa igreja, solicitamos que
a recebam no amor de Cristo, conforme o costume dos santos. Por sua atenção e acolhimento, expressamos nossa profunda gratidão. Abraço fraternal, pastor Isaías Nunes Fonseca, pastor presidente da Igreja Batista Missionária Ágape. Amém? Então vamos receber, né, a nossa nova irmã. Ela já estava aqui, agora a carta chegou agora. Glória a Deus, ela veio para cá para morar aqui. Deixar de ser de Porto Velho, primeiro deixar de ser mineira, deixar de ser Porto Velho, agora vai ser maranhense, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar por ela. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de Patrícia, que ela está aqui conosco, veio de Porto Velho para cá, já está conosco há algum tempo. Muito obrigado, Senhor, que ela possa estar aqui como membro dessa igreja, a desenvolver também os seus dons, aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Muito obrigado, que tu dê graça, dê sabedoria, dê força, dê saúde a ela, que ela possa caminhar cada dia mais, Senhor, como instrumento teu aqui na terra. Abençoamos também a sua família, o seu marido, as filhas que estão ali em Roraima, em Porto Velho, em Rondônia, que vão estar também vindo para cá, que eles possam estar cuidando de todas as coisas ali, Senhor, para que eles possam estar aqui conosco também. Assim, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, viu, querida? Seja bem-vinda. Amém? Depois vocês deem um abraço na Patrícia, como novo membro da Igreja Batista Nacional Videira Verdadeira. Amém? Glória a Deus. Agora vamos passar de novo. Ela não vai pregar de novo, ela agora vai continuar aqui a coisa. As crianças já estão ali a postas. Queriam que os irmãos tirassem aqui o púlpito. Mas não é bom suspender, é bom a rodinha dele ali. Ele tem a rodinha. A mamãe tem a pétala vinho. Ela é muito sábia e é a melhor conselheira. Ela dá um jeitinho para tudo e sempre da melhor maneira. Laranja, que a alegria, a risada dela nos contagia. Ela traz sorriso ao nosso choro, gargalhadas e muita diversão. Com a mamãe, tudo tem mais emoção. A mamãe tem a pétala rosa. Ela é toda delicada e charmosa. Ela enche nossos olhos com sua beleza natural. A mamãe é uma obra divina e especial. Tem a pétala verde. Ela traz esperança quando estamos desanimados. Ela nos acalma quando tudo parece errado. Ela nos mantém sempre do seu lado. Boa noite. A mamãe tem a pétala azul. Ela é calma, tranquila e paciente. A mamãe traz muita paz pra gente. Mas todas essas virtudes, todo esse colorido, toda essa beleza, só é possível por causa do seu solo, a terra fértil onde está firme a sua raiz.
Ela está enraizada em Cristo, regada diariamente por sua palavra. Ele é o seu jardineiro, ele é o seu agricultor. Não poderia existir alguém para cuidar melhor do que o seu próprio Criador. Ela pode até parecer frágil, mas é plantada naquele que cria força nos dias difíceis. Fé para florescer até no deserto. Amém, amém. Agora a gente vai chamar as crianças que quiserem falar espontaneamente para as suas mães aqui. E quando a gente perguntou quem queria falar alguma coisa, todos disseram que queriam falar. Então eu quero chamar aqui Samuel Lima. Cadê tua mãe? Então olha para ela. Mãe, desculpa por todas as coisas, por todas as vezes que eu desobedeci. Eu te amo. Nicolas. Mãe, você é muito especial. Eu te amo. Davi. Cadê Davi? E mãe, será a melhor mãe de todas. Júlia. Ô mãe, desculpa por todas as vezes que eu te desobedeci e saiba que eu sempre te amo. Agora João. Mãe, desculpa por todas as vezes que eu desobedeci nas horas erradas. E eu te amo. Samuel. Mãe, eu te amo. Você significa o amor da minha vida. Que Deus te abençoe. Vem cá. Azaf, cadê tua mãe? Cadê tua mãe? Cadê tua mãe? Rafaela. Mãe, me perdoa por todas as vezes que eu te desobedeci ou que eu tenha te desapontado. Eu te amo. Matias. Mãe, a senhora... Mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. A senhora é a flor mais perfumada do meu jardim. Eu te amo. Terminou. Bem, mamães, esse é o presente, não é, que nós temos para vocês. E assim, essa é a ministração dos filhos de vocês ao coração de cada uma de vocês. É o amor puro, verdadeiro e sincero. E que ele possa realmente perdurar para sempre. Mas ainda não terminou. Eles têm uma surpresinha aqui que está na mão da tia Yasmin. Vamos lá, crianças? Vamos lá, todos. O que está escrito aqui, crianças? 1, 2, 3. Mais uma vez. A eles, os que fizeram, para entregar para vocês, tá bom? Obrigada. Do seminário, cadê o senhor Hernani? Senhor Hernani está aí? Irmão Hernani, rapaz, estava onde? Ah, com o bebê ali no gabinete, pastor. Tentando botar ele para dormir. Pronto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Paz e graça, meus amados. Amém?
Amém. Gente, estou passando aqui para lembrar os irmãos. Olha esse rapaz aqui, ó. Vai lá para a bateria. Oh, Jesus. Irmãos, próxima sexta-feira, sábado e domingo, nós temos o nosso seminário de maturidade, identidade, vocação e propósito, com o pastor Adriano Freitas. Toda a igreja está sendo convocada. Nós temos avisado isso já faz, acho que umas 2 semanas. E quem está fazendo isso é a nossa própria igreja. Está à frente aí o Ministério de Casais. Estamos mais uma vez trazendo o pastor Adriano para estar ministrando aqui para nós, principalmente. O público principal é a Igreja Batista Nacional Videira Verdadeira. A partir de 12 anos, você que é membro dessa casa está sendo convocado para fazer parte desse seminário. Vai ser uma programação intensa, intensiva. Começamos na sexta-feira, às 19 horas, amém? Com o tema Lidando com as Estruturas do Caráter, um tema extremamente importante. Amém, crianças? Beleza. Sábado nós teremos 2 ministrações. Começa a primeira às 16 horas, Conhecendo Minha Identidade, e a segunda, Discernindo a Vocação. É um tema de extrema importância para toda a igreja, principalmente para os jovens. Cadê os jovens? A juventude, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Toda a juventude está sendo aí convocada para estar nesse seminário. E no domingo pela manhã, às 9 horas, Vivendo o Propósito. E encerramos a noite com o tema Humildes Começos, às 18 horas. Irmãos, inscrições R$30 e jovens solteiros R$20. Nós precisamos fazer essa inscrição para poder custear as despesas que nós estamos tendo com a realização desse seminário. Então, para a programação que nós estamos oferecendo, esse valor está de graça, viu, irmãos? Às vezes a gente não valoriza muito aquilo que a igreja local está fazendo. Pagamos, às vezes, valores muito maiores para participar de programações em outros lugares. Eu não estou criticando, isso é válido. Eu mesmo participo de programações em outros lugares, em outras igrejas. Estou sempre que posso investindo nisso, porque eu entendo e queria que você também entendesse que é um investimento na nossa vida espiritual. A intenção desse seminário não é e nunca foi arrecadar fundos para a igreja, não é esse o propósito. A intenção é realmente nós proporcionarmos para essa igreja local a abordagem, o ensino de temas relevantes e maturidade. Amém, gente? Vocês estão aqui comigo? Muita zoada, muito zum. A criança tem um desconto. Mas, por que eu estou vindo aqui chamar os irmãos para esse seminário? Porque eu sei que muitos de nós, a partir de mim, seremos tremendamente abençoados por aquilo que será ministrado pela vida do pastor Adriano Freitas. Então eu queria que você, pai, você, mãe, não deixe de fazer esse investimento na sua vida principalmente, e claro, na vida dos seus filhos, aqueles que são pais de jovens e de adolescentes. A igreja precisa entender a importância disso para abraçar. Às vezes, a gente que está na frente, organizando as coisas, se vê numa posição, até às vezes, chata, de estar tentando convencer os irmãos a estarem participando de algo que é para o nosso ensino, para o nosso crescimento. Nós, como igreja, temos muito a crescer. Nós temos uma estrutura que comporta talvez 4, 5 vezes o que nós estamos aqui vivendo hoje, dessa realidade. Mas o crescimento que nós precisamos buscar primeiramente em Deus não é o numérico. Nós precisamos ser uma igreja madura.
para que a gente possa crescer saudavelmente. Nós vemos e assistimos o boom do crescimento evangélico, igrejas que nascem do dia para a noite e estão lotadas. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu creio que o crescimento, ele precisa ser em cima de um fundamento. Uma igreja madura, ela cresce de forma saudável, com membros maduros, que têm uma vida firmada na palavra de Deus, que entendem qual é o seu propósito e que vivem de fato a vida da igreja para além dessas quatro paredes. Então eu queria verdadeiramente estar fazendo aqui essa convocação. Na verdade, aqui é praticamente um apelo para toda a igreja. Não deixe de fazer esse investimento na sua vida, porque não tenho dúvida de que você e a sua família vão colher muitos frutos daquilo que será ministrado nesses dias. Amém, irmãos? Você que ainda não fez a sua inscrição, vai ter aqui o pessoal aqui na porta para facilitar. Você vai fazer, é por Pix mesmo, e tem cartão hoje, tem a maquininha de cartão para facilitar. Você não está conseguindo pagar esse mês, passa no cartão, paga no mês seguinte, e é isso. Amém, irmãos? Faltou alguma coisa? Amém, queridos? É tudo isso que Hernani falou. Eu quero convocar também toda a liderança. Quem da liderança ainda não fez, que faça essa inscrição, querido, que é importante. Porque não tem sentido ver outras pessoas aqui fazendo seminário e a própria liderança se eximir disso, né? Então, toda a liderança está convocada para estar aqui. Querido, o objetivo é crescimento espiritual. Esse é o objetivo, não é outro objetivo. Olha, você vem aqui, você vai ganhar uma senhazinha que vai concorrer a 500 mil reais, não tem nada disso. Você vem aqui, você vai ser instruído na palavra, você vai ter conhecimento, você vai aumentar o teu conhecimento e vai te dar condições de andar de maneira mais entendível no reino espiritual. Porque o problema é que você não é só pessoa física, você não é só um CPF, você tem CPF no céu também, né? Então, você tem o teu nome lá nos céus, e quem tem nome lá no céu precisa ser alimentado, ser ensinado no caminho que deve andar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu queria só, vocês têm um negócio aí da missões, tem aí? Tem ali. Tu tem missões aí? Graça e paz, pastores batistas nacionais, igrejas batistas nacionais do nosso Maranhão. Olha, este mês é o mês de missões. Vamos levantar uma grande oferta para a obra missionária. Estamos implantando igreja no nosso estado. Isso é um trabalho que nasceu no coração de Deus e o nosso presidente atual, ele concretizou. Deus já havia colocado este mês é o mês de missões. Graça e paz, pastores batistas nacionais, igrejas batistas nacionais do nosso Maranhão. Olha, este mês é o mês de missões. Vamos levantar uma grande oferta para a obra missionária. Estamos implantando igreja no nosso estado. Isso é um trabalho que nasceu no coração de Deus e o nosso presidente atual... O que ele está falando é que ele está falando sobre missões a nível nacional. E nós já falamos que temos uma oferta para investir de 2.000, já houve uma oferta de R$550. O nosso momento agora, o nosso alvo é de 1.450, e todas as pessoas que realmente querem estar fazendo essa oferta, coloque o Pix no nome da Igreja Batista Nacional e coloque lá uma observação dizendo que é a oferta missionária. Ele está convocando também todos os jovens, se quiserem, no mês de julho, estar evangelizando. São em 2 localidades lá do interior, e vai estar levando essas pessoas lá.
entendeu? Para esse tempo de evangelismo e de implantação de igrejas, tá? Então, você que está interessado nisso, se você pode me falar, que a gente vai estar enviando seu nome para lá. Os jovens podem estar indo nessa caravana e tal, e chegando lá para estarem evangelizando e ter essa experiência, né, de implantação de igrejas no interior. Amém, queridos? Então é isso. Vou chamar aqui a irmã Tereza Cristina novamente. Minhas irmãs, nós vamos dar uma lembrancinha para cada irmã. Mas é uma coisa bem singela, minhas irmãs, tá? O melhor que nós pudemos fazer, nós fizemos. Então, eu queria que todos os filhos estivessem aqui e viessem pegar essa lembrancinha. Ó. Leva para tua mãe, leva para tua mãe, leva para tua avó, leva para tua mãe, para tua avó, ó, para tua mãe. Todos pegam. Não, depois que vai ser. Ah, para vir pegar aqui. Cadê tua mãe? Está aí? Nós vamos fazer o sorteio, irmãos, de alguns presentes. Olha, de quebrar, não deixa as crianças pegarem. É o seguinte, eu vou pegar primeiro o presente e depois eu digo o número, tá? Atenção, número 14. 14! Ei! Ó, Rafa. Ei, Rafa. Dá para ela, abraça. E aqui, Rafinha, fica aqui. Não, não. É só ela que vai ficar aqui. 32. Pega o presente aqui, Rafa. Atenção, número 32. Olha. O próximo presente. Rápido, Rafinha, rápido. Olha, bota bem aqui, só faz misturar assim e tira, tá? Atenção, número 30. 30. Dá para ela lá. Entrega para ela. Aí, Rafa, vai logo tirando, filha, para não demorar. Na hora que tirar um, tu já... Ah, tu tem que mexer aqui. 29? Está muito perto. Atenção, número 20 e 29. Espera aí, tira a mão de cima, tira a mão de cima. Tira só um. Ó, Rafa, entrega. Atenção, número 16. Quem é 16? Tira aí, João, tira outro, João. Opa. Tá. Ei, Rafa, vem dizer o número aqui, eu vou abrindo, vem. 28. Todo mundo sentar. Todo mundo sentar. Número 19. 19. Número 10. Número 10. 10. Número 10.
7. Número 11. Número 32. Já foi, tia. Número 7. Número 1. Esse aqui? Número 24. Número 28. Número 5. Esse aqui, ó. Número 2. Número 12. Já foi 2. Olha, se vocês querem aqui, eu não vou dar bolo para vocês. Pode dizer? Sentar, gente, pelo amor de Deus. Senta. Vai sentar. Vai sentar. Número 13. Tá, pessoal, vou para separar, eu vou preparar. Ai. É o outro? Número 15. Número 20. Número 18. Número 16. Já foi? Não, peraí, cara, peraí. Já foi. O 16 já foi. Ah, chamou? Não, agora vem aqui. Peraí, deixa eu mexer bem aqui. Deixa eu mexer bem. Atenção, esse aqui. Irmãos, quem que é esse? Ei? Atenção, número 23. 23. Maressa? É taça, cuidado. Meus irmãos, atenção. Antes de dar o bolo aqui, irmãos, é o seguinte.
Todo mundo caladinho. Atenção. Minhas irmãs, nós temos 2 homenagens aqui para fazer. Uma homenagem eu vou fazer para uma pessoa, que é minha particular, né, essa homenagem aqui. É uma pessoa que, ora eu sou mãe dela, ora ela é minha mãe. Você já pode imaginar quem é, né? Eu quero chamar aqui Flavinha. Vem cá, mãe. Vamos para Flávia. E isso aqui é do meu coração para o seu coração. Coração para coração. Agora, minhas irmãs, nós queremos chamar todas as mães aqui na frente. Todas as mães. Pode tirar. Aliás, queremos chamar todas as mulheres. Vem todas as mulheres, jovens, senhoras. Por quê? Tô só. Todas as mulheres. Carla, vem aqui, Carla. Vou falar e tu dá o presente. Amém. Minhas amadas, nós queremos fazer o momento, queremos presentear ela como um presente que foi uma doação. Pastora, ali, pastora. Amém. Agora a gente vai logo aproveitar para tirar a foto oficial. A foto oficial. Depois a gente está distribuindo o bolo ali para as mães primeiro. Ah, tá. E o pastor vai orar depois. Pensa, para ser instrumentos como mãe nesta terra, Senhor, para abençoar não só essa nação, mas as nações da terra. É isso que nós declaramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto